Você é maior de 18 anos? Já tomou a dose adicional da vacina contra a Covid há pelo menos 4 meses? Então você já pode tomar a 4ª dose. Não se esqueça, maiores de 18 anos tomem a 4ª dose. A vacina é o melhor meio de proteção contra o coronavírus. Pais ou responsáveis de crianças entre 3 e 11 anos devem levá-las para tomar a 1ª dose. E adolescentes de 12 a 17 anos podem tomar a dose adicional. São Paulo, capital mundial da vacina. A partir de agora, você está no Brasil em Questão, da TV aberta de São Paulo, com os principais fatos da política, da educação e da justiça que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra a professora Eunice Prudente. A professora é sênior no Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, faz parte da Comissão de Direitos Humanos da USP, docente licenciada da Faculdade Zumbi dos Palmares e é a nossa atual secretária municipal da Justiça de São Paulo. Professora, uma honra recebê-la aqui na nossa TV, no nosso programa, até porque acompanha há muito tempo o seu trabalho, inclusive nos bancos, tanto do governo como da OAB. É uma felicidade receber a senhora hoje, no Dia da Independência do Brasil. Bom, eu quero também cumprimentar todas as pessoas, agradecer muito a confiabilidade, porque sei que pessoas importantes para a comunidade, inclusive o nosso prefeito Ricardo Nunes já esteve aqui no programa. Então, cumprimento aqui o Walter Siglione e o Raul Jafé por pelo compartilhamento, né, de informações, né? Não há democracia, cidadania sem muita informação. E é exatamente o que os senhores fazem e também comentando, explicando muitas vezes algumas questões políticas complexas para todo o povo, né? E viva a imprensa livre nesses 200 anos, então, dos feitos do Pedro I. Então, eu estava conversando que, apesar da gente ter feito os 200 anos, né, da independência, o Brasil ainda tem muita coisa ainda que tá pendurada nessa chuteira, né? Para falar o português mais chulo, né? Inclusive as questões que eu não entendo, como feminicídio, racismo, né? Num país tão com a população de 200 milhões de habitantes, com mais mulheres, né? Na sua visão, como professora de Direito, e que vivenciou uma pedação de tudo isso da nossa história, o que a senhora acha que está acontecendo com o Brasil? Acho que não, é um momento delicado, porque o Estado Democrático de Direito que conquistamos, né, em 1988 ainda está em construção. E nós precisamos muito de lideranças políticas autênticas, é preciso consolidar também a forma de Estado que temos, o federalismo. Então, essa atuação conjunta de uma cidade, né, de uma metrópole como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, então o Brasil 200 e poucos milhões, mas 12 milhões estão aqui em São Paulo. Então, o que faz de São Paulo, né, esta cidade tão grande, tão produtiva, tão importante, é a conurbação. Ela já ligou-se a 39 municípios que formam a região metropolitana de São Paulo. Então, a atuação conjunta do governo municipal com o governo estadual é fundamental e importante nesse momento. E vejam, temos eleições, vamos escolher aí novas lideranças. Então,
trabalhos como o dos senhores e senhoras que atuam nesse programa na televisão, informando as pessoas, levando as pessoas a acreditar nas eleições, nesse mecanismo que temos, eleições, né? E a importância, então, desse ambiente virtual. Então, as eleições hoje, né, são aí através, já se utilizando da tecnologia. Então, isso é muito importante que o cidadão acredite. Como nos informamos e como em São Paulo nos salvamos, né, da Covid-19. Foi através de informações que nos chegaram, governo municipal, governo estadual, Secretaria da Saúde, né, como as informações chegaram até nós. O rádio, a televisão e as redes, né? As redes com as informações corretas salvaram a nossa vida. Então, eu acredito, vamos salvar também o Brasil com as nossas eleições livres e muito bem informadas, né? Então, eu tenho esperança e onde estou, procuro expressar essa esperança. Então, hoje assisti um desfile, né, onde houve as demonstrações, então, de valores nacionais, inclusive as Forças Armadas estiveram lá desfilando, porque são os cuidadores, né, da segurança nacional. Mas também havia órgãos responsáveis pela segurança pública. Então, a Polícia Estadual, Militar Estadual, mas também a nossa GCM. Então, essa Guarda Metropolitana também fez demonstrações lá de como ela cuida de nós, né? Nós, os munícipes. Então, é muito importante nós estarmos informados dos perigos, das dificuldades, mas também sabermos, né, que temos governo. Que temos governos que foram eleitos e que estão olhando por nós. Então, se você me permite, Siglione, eu gostaria de citar um trabalho em São Paulo, no município de São Paulo, que é desenvolvido aqui no governo do nosso prefeito, né, Ricardo Nunes, mas que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, né, que é o programa Guardiã Maria da Penha. Então, vejam, são justamente aqueles servidores públicos municipais que integram a Guarda Municipal. Eles fazem cursos, são preparados e evitam, né, certas catástrofes e crimes mesmo no âmbito das famílias, porque são preparados e vão atender lá as famílias, principalmente as mulheres ameaçadas, etc., e depois acompanham, dando toda a informação para essas mulheres, para essas vítimas, com os seus filhos, né, as mulheres, com os seus filhos. É um trabalho feito pela Guarda, né, Municipal, né, pela Guarda Metropolitana Municipal. São lá, eles e elas, né, os guardas, preparados para esta atividade. Então, nós não somos um povo abandonado, somos um povo com problemas, que precisamos corajosamente enfrentar e pensar no momento de escolher os integrantes do Legislativo, do Executivo. Mas há um Estado democrático de direito aí em construção. E pela formação, né, meu caro Siglione, do próprio Brasil, temos, né, a questão do racismo, temos questões de desigualdade socioeconômica muito grave,
Então, os governos precisam estar preparados para esses problemas. Entre as 27 secretarias municipais, eu honrosamente ocupo a Secretaria Municipal de Justiça, mas nós temos a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, temos a Secretaria de Direitos Humanos, né? Temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cuidando nesse momento que estamos saindo da crise pandêmica. Então, a secretária Aline Cardoso, cuidando do emprego, dos empreendedores, as pessoas são recebidas, né, nas secretarias, nos postos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a busca do emprego, para refazer a própria vida. Agora é a hora de crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Pais ou responsáveis, levem suas crianças ao posto de vacinação. Fique atento. Agora, todas as crianças de 3 a 11 anos podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Maiores de 18 anos, tomem a 4ª dose. E adolescentes de 12 a 17 anos, tomem a dose adicional. São Paulo, capital mundial da vacina. Eu até queria, aproveitando esse intervalinho, só para perguntar para o professor o seguinte, até para colaborar com a sua exposição. A senhora vê uma situação bem interessante. Ela já foi do PROCON, já teve na frente ao OAB, várias comissões, teve na escola, enfim, né? Agora, a senhora me disse uma coisa bem interessante, que até eu escuto muito do Ives Gander, do professor Kiyoshi Harada, que é a questão do município, né? O cidadão está dentro do município, né, professora? E no mundo mora no município. Então, e parece que ninguém... O que a senhora me falou agora, de muita propriedade, é que as pessoas devem se incomodar com as estruturas que o município oferta, né? Sim, está mais próximo de nós mais próximos das autoridades municipais. Sem dúvida alguma, né? Então, hoje, quando estamos no dia 7 de setembro, com reflexões em torno da independência do Brasil, mais do que festividades, eu lembro reflexões. Então, vejam o trabalho da Secretaria Municipal de Cultura, que tem também uma mulher como secretária, a Aline Torres, né? Um trabalho complexo da cultura. Falou muito bem da senhora, deu uma entrevista para a gente, falou maravilhas da senhora aqui, então... Ela é nossa referência em questões que são difíceis de trabalhar, porque qual é a cultura do Brasil? É uma cultura que tem fundamentos em todos os povos do mundo. E precisam ser expressadas e respeitadas aqui no âmbito do município, que, como muito bem disse o Siglione, é onde todos nós moramos, né? Estamos ali perto. Mas das questões aí sociais, nós temos uma rede municipal socioassistencial, temos a rede de atendimento 156, né? Aí também da prefeitura, e providências vêm sendo tomadas em decorrência também da pandemia. Então, vejam, as cartas de crédito habitacional para mulheres vítimas de violência é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, é a Soninha Francini, né, ex-vereadora, todos nós conhecemos, que socorre as mulheres vítimas, então, aí da violência. Também temos, desde os tempos do prefeito Bruno Covas, agora o prefeito
que infelizmente faleceu, mas temos o prefeito Ricardo Nunes desenvolvendo agora um outro serviço social fundamental para as famílias, é o auxílio aluguel na cidade de São Paulo. Este trabalho todo social é desenvolvido pela própria Secretaria Municipal de Habitação, né? Então, a preocupação com moradia e atendimentos das mulheres vitimadas, né, pela própria violência, né, no âmbito aí doméstico, familiar, vem sendo aí desenvolvida por várias secretarias, porque das 27 secretarias, 8 são desenvolvidas por mulheres. Então, é muito importante que todos tenham, então, esta informação de que o nosso prefeito, né, Ricardo Nunes, né, respeita muito as mulheres e trabalha com mulheres. Entre essas secretárias, 3 são negras, eu mesma, mas também a Aline Torres, mas também a Elza Paulina, que é secretária de Segurança Urbana, né? E mais recentemente, né, eu acho que ainda não chegou à imprensa, à mídia, nós temos mais um auxílio de amparo, né, agora para os órfãos dos casos de feminicídio. Então, vejam, é um trabalho desenvolvido pela Prefeitura do Estado de São Paulo, que foi também procurada, tivemos reuniões com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, essas funções do poder, executivo, legislativo, né, o judiciário, o Ministério Público, muitas vezes entrelaçam as suas atividades para atender a população. Então, foi do Ministério Público que vieram os dados sobre feminicídios. Eles assustam. Além da perda da vida de uma mulher, de uma cidadã, de uma mãe, há a orfandade. Então, houve uma recente conclusão e apresentação do projeto de lei 13.104, no qual a Secretaria Municipal de Justiça, com a Secretaria de Direitos Humanos, após ouvir, né, a elucidações e informes do Ministério Público do Estado de São Paulo, através desse projeto de lei está autorizado, então, a criação do Auxílio Ampara. Esse Auxílio Ampara é um benefício que será pago às crianças e adolescentes no Brasil. Nós somos crianças do 0 aos 12 anos, adolescentes dos 12 aos 18 anos. Então, crianças e adolescentes do nosso município em situação de orfandade, decorrente de feminicídio, né, vai receber um auxílio mensal. Este projeto já está aí vamos para o legislativo, né? Já está na Câmara Municipal, com quem, né, o prefeito Ricardo Nunes tem excelentes relações, porque ele foi vereador em 2, né, legislaturas, e o vereador Milton Leite é agora o presidente da Câmara Municipal e recebeu lá o nosso projeto de lei. Então, estamos agora aguardando, né, mais esse auxílio, que se chama Auxílio Ampara, para os órfãos. E então vejam que o município está organizado para o atendimento de questões muito complexas, mas é com ele, é com o governo municipal, né? Porque todos nós, é o governo mais próximo do cidadão. Então, pois não. Eu achei interessantíssimo, só para frisar para quem está nos assistindo, primeiro que a exposição do senhora é clara, mas é tanta informação boa. Primeiro, eu acredito, eu não sei de todos os municípios do Brasil, mas o que eu conheço de estado, e aqui, algumas cidades próximas, 8 secretárias mulheres, eu acho que quase... eu não tenho visto aí, né? Não tem nem na esfera federal, nem no estado, né? Não há. Realmente só aqui no... Acredito
eu tenho visto aqui em São Paulo, e São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, né? Veja a Marta Suplicy à frente de uma Secretaria de Relações Internacionais, né? Que promove em novembro a Expo contra o Racismo, e nós atuamos junto com essa secretaria também, e já organizamos uma videoteca contra o racismo com a participação de estudiosos, professores, pesquisadores, nos esclarecendo como enfrentar o racismo. A luta há que ser pacífica, e paz não é passividade, é preciso uma atuação firme para se conquistar a paz. Como? Garantindo este Estado democrático de direito. Então, esta vai ser inaugurada agora em novembro, a nossa videoteca contra o racismo, com vídeos, depoimentos de pensadores, de pesquisadores contra o racismo. Mais um trabalho, então, da Prefeitura de São Paulo, né, do nosso líder, né? Quem foi eleito pelo povo foi o prefeito Ricardo Nunes. Nós somos secretários, nós atuamos com ele. Então, estamos aí trazendo, né, mais desse trabalho para toda, né, a população, como forma, então, de colaborar, né, na luta contra o racismo. Atentem aí que 18, 19 e 20 de novembro estaremos todos juntos no Expo Center Norte, com essa exposição contra o racismo e com vários trabalhos, né, na área de direitos humanos, na área da justiça, né, aí, contra o racismo. Professora, eu participei com a senhora na ordem, mesmo período, né? Mas eu vi um trabalho também muito forte, também nesta área, e me surpreendeu que uma vez a gente recebia várias denúncias disso, né, professora? Sim. Que, para não exemplificar, até tem um caso muito emblemático de um médico que sofria muito isso, enfim, eu não queria expor esse caso aqui, mas o que eu não consigo entender é como a situação no Brasil do jeito que é, e por que esse é um ponto ainda não resolvido, né? Tudo que aconteceu, que a gente vê a participação de toda essa população que veio da África para cá, ajudou a construir o país, a própria questão da independência foi feita a custo de pessoas que não vinham para cá querendo e montando um Brasil que a gente vê hoje. E hoje a gente vive de tudo isso, né? Nossa cultura, nossa comida. Por que isso é tão mal entendido ainda no Brasil? Já que só... o racismo é um dos problemas brasileiros mais graves, porque ele nega a contribuição, né, da África, dos africanos para o Brasil. É uma autonegação, porque, vejam, são quase 400 anos de escravização. Então, os métodos utilizados na agricultura, na metalurgia, na ouriversaria, são lá de mãos, né, de conhecimentos, saberes das etnias africanas. Então, tudo isto precisa ser levado para as escolas, em todos os níveis. Já temos a lei federal, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, foi aperfeiçoada pela 10.639, justamente para levar essas informações sobre o protagonismo negro e a sua contribuição. Mas é preciso que as escolas públicas, privadas, de todos os níveis, realmente levem essas informações, história da África, cultura afro-brasileira e esse protagonismo negro. A independência do Brasil, esse momento político que exige também a nossa reflexão, nós vamos ver no Museu do Ipiranga, né, agora reformado, que retomou atividades ontem,
Nós vamos ver principalmente a arte, né, a pintura do Pedro Américo. Então você vê uma atuação de alguns e a sociedade assim parada assistindo. E a história real não foi esta. Houve sim o protagonismo de mulheres que lutaram contra o jugo português da época, etc., negros que lutaram, que participaram ali. Então, esses nomes precisam ser resgatados e respeitados na história. A história do Brasil oficial, ela está romanceada, não é o momento. Até porque a história é ciência, parte de documentos e de verdades, ela não pode ser mentirosa, ela não pode ser inventiva apenas, não. Ela tem que comprovar o que ela, né, explicita, então é preciso levar a real história do Brasil para a reflexão, informação e reflexão de todos, porque aí a pessoa, sim, vai se sentir orgulhosa de ser brasileira, mas sabendo o porquê. Ela sabe o porquê, né? Então, muito importante. Nós temos uma lei municipal, é a 17.823, que é de julho de 2022, né? Quando ali foi instituída, né, já também pelo prefeito Ricardo Nunes, a Semana de Reflexão sobre Questões Raciais. Então, nós já temos isso em lei. Então, o que vai ocorrer nos centros de educação unificada, nas escolas municipais? Uma semana de reflexão, é o que está aqui, né? Semana de reflexão sobre questões aí raciais, né? Então, aprovada, né? O projeto foi para a Câmara, aprovou, voltou, então, para o Executivo, que sancionou em julho de 2022. Então, é muito importante, né, que os professores, as famílias, se lembrem dessas reflexões e as escolas vão promover aí atividades, né, para que as crianças, os adolescentes, os jovens passem, né, a pensar com profundidade quem somos e se orgulhem, né, dessa contribuição africana para o Brasil e o fato mesmo de nós sermos todos miscigenados. É muito importante isso para nós, não é? Então, a prefeitura vem fazendo aí a sua parte, né? E estamos lá firmes, trabalhando, né, justamente para o atendimento do nosso povo, mas no que ele tem ali de mais grave, que são os seus direitos enquanto pessoas humanas, né? A questão da dignidade da pessoa humana, muito importante. Professora, pedindo sua licença, porque para mim a senhora é sempre aquela professora amada, mas tem duas perguntas aqui. Uma é geral, né? Eu já estava embutida na minha pauta, mas aí de repente eu recebi um WhatsApp do nosso sempre querido presidente da OAB, o Luiz Flávio Borges Durso, né? Que está em viagem, e falou o seguinte: olha, eu queria que você fizesse a seguinte pergunta, professor, então vou encaixar nesta primeira pergunta desta primeira pessoa, que é o nosso amigo. O que a senhora sentiu? Há poucos dias atrás teve aquela leitura no pátio da Faculdade de Direito da USP, aliás, que meu pai foi estudante do Largo São Francisco, e já está com, acho que mais de quase 1.200 assinaturas, ou um pouco mais, eu não peguei, que é aquela carta aos brasileiros. E a senhora, se não me engano, professora, foi a terceira a ler, né? Naquele momento simbólico e tal. O que a senhora sentiu naquele momento? Será que o brasileiro está aprendendo a pleitear os direitos dele? Olha, muita emoção, né? Muita emoção, e porque foi também um momento histórico. E aí é um momento histórico porque estamos lendo uma carta que há 47 anos atrás foi escrita pelo professor Goffredo Silva Teles, né? No momento de luta contra a ditadura. Ocorre que, na atualidade, há
questionamentos, há perigo de retrocesso. Então, me senti ali, como, entre outras pessoas, né, porque foi um trabalho coletivo, também como defensora dos direitos da dignidade da pessoa, o direito de ser livre, de escolher os governantes. E então foi um momento muito emocionante, né? Porque li uma parte da carta, outras pessoas também ali, professoras, né? E o ministro Bierrenbach, mas também a professora Paula Dallari-Bucci, a professora Anelisa Bechara, que é vice-diretora da faculdade. Então, os 4 lemos uma carta que foi escrita, né, por muitas pessoas, inclusive algumas que escreveram a primeira carta do professor Goffredo. Agora fizemos, né, elaborar uma outra carta. Então, são esses momentos que são históricos, mas é uma luta pacífica pelo Estado Democrático de Direito, porque segue caminhos iluminados pela própria Constituição Federal, né? Busca ali a legalidade. E para se conseguir a paz, é preciso, né, muito trabalho, e trabalho conjunto de todos, uma visão política de situações, né? Então, foi muito importante. Agradeço o doutor Durso, porque das atividades da OAB, onde aprendi e apreendi a ser cidadã, e foi nas atividades da OAB, o doutor Durso é uma liderança de advogados, foi mais de uma vez presidente da OAB de São Paulo, né? É uma pessoa fantástica. São Paulo é a capital mundial da vacina. E manter sua carteira de vacinação atualizada é muito importante. Procure uma das 470 UBSs espalhadas pela cidade e vacine-se. Leve também as crianças e os idosos. A cidade está preparada para aplicar as doses contra sarampo, pólio, influenza e outras doenças. Além da Covid, é claro. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger. Mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Saiba mais baixando o app eSaúde SP. Professor, eu fico pasmo conhecendo a história da senhora. Talvez a senhora não tenha como saber, o Dr. Rubens era muito amigo da minha mãe, né? E minha mãe e meu pai era pracinha, foi tenente de guerra, né? Da Segunda Guerra. Minha mãe foi presa como jornalista no doicote, né? Na época de 64. Então, eu, quando criança, recebia ligações em casa ainda. Ninguém está falando que foi militar ou deixou de ser. O negócio é o seguinte, aconteceu, né? Aconteceu. Na minha casa aconteceu. Minha mãe ficou presa porque era jornalista no doicote da Tutóia, né? Então, como que o povo diz que isso não existiu, né? Às vezes a gente pensa... Não, é história documentada, né? E testemunhada, as pessoas estão aí vivas ainda, né? Então, é muito importante. Tive a honra de integrar durante 2 anos a comissão de anistia e acompanhei, não é? Muitos processos e, então, no Brasil, pedir desculpas a pessoas ou a seus descendentes de pessoas que foram vitimadas nos tempos da ditadura militar. Isso ocorreu, sim. Ocorreu, né? Eu mesma acompanhei minha tia, que foi presidente nacional da Juventude Operária Católica, minha tia Ana Florência Romão. Eu a acompanhei quando ela foi fazer o seu depoimento. Ela foi intimada, né, ali na Praça da Luz, né, para falar sobre as suas atividades políticas. E eu fui com ela,
né? Eu era adolescente, eu fui com ela, né? E ela temerosa, porque muitas vezes as pessoas entravam naqueles locos lá e não saíam mais, nunca mais. Né? Ouvir com as minhas tias que integravam, né, a Juventude Operária Católica, a JOC, assistir com elas, talvez a última conferência do nosso jornalista, né, aquele que faleceu, e disseram que ele tinha sido tinha se suicidado. O Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. Então, assisti conferência um sábado pela manhã do Vladimir Herzog com as minhas tias, tanto que quando saiu nos jornais lá que ele tinha praticado um suicídio, em casa todos nós falamos, não é possível, porque quem conversou com as pessoas, quem deu aquele depoimento, aquela conferência pela democracia, pela vida, pela liberdade, não se suicidaria. E depois ficou provado que ele foi assassinado, né? Então, são momentos muito graves, há ainda, então, pessoas vivas dando esses testemunhos, mas há documentos, tanto que quando as pessoas dizem, olha, eu fui torturado, são... A comissão de anistia vai justamente lá nos documentos do governo, e aí a gente vê que aquela pessoa realmente esteve presa, passou por situações, então, de tortura, de humilhação, de desemprego, porque discordava do governo. Então, essa pessoa precisa ser indenizada. Professora, aproveitando, não querendo sair do assunto, mas aproveitando o seu tempo, teve um outro colega nosso, que, aliás, me honrou muito quando eu estive lá na OAB com a senhora, época da senhora, ali atuando como jornalista também, mas na Comissão de Segurança Pública. Na época, esse advogado era o presidente da Comissão de Segurança Pública, que é o Ales Gonçalves Júnior. Ele mandou um vídeo. Posso passar para a senhora a pergunta dele? Sim, com certeza. Muito prazer de assistir. Boa noite, Siglione. Boa noite, Raul. É uma honra participar mais uma vez do programa Brasil em Questão, principalmente por ter a oportunidade de fazer uma pergunta para a secretária municipal de Justiça da cidade de São Paulo, a professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente. Professora, as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ que limitaram a atuação da GCM como força policial ou no combate à criminalidade, o que a Secretaria de Justiça e o que a Prefeitura de São Paulo pode fazer para que a Guarda Municipal da capital continue fazendo esse brilhante trabalho que faz no combate à criminalidade, com inúmeros flagrantes apresentados, com várias ocorrências feitas de apreensões? O que efetivamente a Prefeitura e a Secretaria de Justiça pode fazer para ajudar que as guardas continuem fazendo esse brilhante trabalho? A senhora já falou das guardas, né? Então já vamos... E devemos, sim. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, o colega que preside a comissão, então, dos estudos sobre segurança na UAB, agradecer essa pergunta, né, essa possibilidade de nós aqui dialogarmos sobre uma questão grave, né, assim, complexa para nós brasileiros, porque a desigualdade socioeconômica no Brasil como um todo, não é só no município de São Paulo, é tão grave que muitas vezes, né, nós ficamos naquele limiar onde uma pessoa até furta, rouba, porque está com fome. Então, é uma situação muito grave. Ou então, a pessoa é um dependente químico, é uma questão de saúde, mas que momento o médico adentra e em que momento a polícia, a guarda metropolitana atua. É muito delicada essa questão, né? Quando nós estudamos direito administrativo, nós sempre temos aquela parada
para pensar que o poder de polícia, ele não pode estar totalmente vinculado à lei. Não há como na lei a gente dizer, olha, agora servidor público militar, tire a sua arma e atire. Não, é ele que precisa estar devidamente preparado e somente ele devidamente armado para ter esse tipo de atuação. A lei não consegue desenhar, delinear toda a atuação do poder de polícia. E essas guardas municipais devem ter poder de polícia? Com certeza, porque estamos numa das maiores metrópoles do mundo. Então, que ela chame a polícia estadual, que é a militar, tudo bem, mas nós estamos assistindo um trabalho da Polícia Civil, que é estadual, né, que está desenvolvendo na área da Cracolândia. Por quê? Porque tráfico de drogas, né, é um trabalho do poder de polícia. Agora, e o que a Guarda Civil Metropolitana pode fazer e faz, né? É justamente informar, acolher, né, pessoas, e essas pessoas em muitos momentos vão furtar, vão traficar porque são dependentes químicos. Uhum. Elas são culpadas, devem ir para o fundo de uma cela? Não é esse o caso, não é isto também que a Guarda Civil Metropolitana vai fazer, mas essa pessoa precisa ser encaminhada, né, até os próprios serviços de saúde. Então, eu confio muito, assim, convivo, né, com a secretária Elza Paulina, de Segurança Urbana, e consequentemente, principalmente com esse trabalho das guardas civis metropolitanas, no atendimento, então, dos casos de violência doméstica, por exemplo, e nesses atendimentos na rua, né, nos locos públicos. Mas o que são os locos públicos numa das maiores metrópoles do mundo? É um espaço onde o crime também atua bastante, né? De furtar celular, e aí quem vai investigar para onde vão essas centenas de celulares furtados, roubados mediante assaltos nas ruas de São Paulo? É a polícia militar, é a polícia civil lá com os peritos fazendo investigações e tal. Mas quem é que está ali do lado do cidadão? A Guarda Civil Metropolitana. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal precisa e vai ser devidamente enfrentada aqui no âmbito, né, da Procuradoria-Geral do município e também dessa Secretaria Municipal de Justiça, porque temos que ver aí alguns parâmetros, né? A questão não é exata, né? Ela é bastante complexa. Até onde vai, até que momento a Guarda Civil Metropolitana atua, né, para poder chamar a Polícia Militar ou a Polícia Civil, que são estaduais. Felizmente, nós já temos, né, já há muito aqui em São Paulo, o trabalho, volto a dizer, conjunto do governo municipal com o governo estadual. Né? Então, o prefeito, nesse momento, é o prefeito Ricardo Nunes com o governador Rodrigo Garcia, num trabalho, num diálogo assim constante. E isso é preciso, porque o município cresceu e conurbou-se, ele chegou a 39 outros municípios. Então, solucionar aqui questões, sobretudo sociais, jurídicas do município de São Paulo, acaba alcançando o Estado. E não há como dividir. Então, as atividades da segurança urbana com a segurança pública, que é uma outra segurança lá, que tem o Estado, né, sob responsabilidade, é o diálogo constante
de todos os níveis para quem está ali na base, né? Então, o guarda civil metropolitano, muitas vezes são moças, muitas vezes rapazes que estão ali atuando na rua, eles saberem o que é que eles devem fazer e em que momento eles devem chamar a polícia militar estadual, porque esgotou-se o que eles poderiam fazer por aquela pessoa. E eu sou plenamente a favor, né, da internação do dependente químico, né, porque há um momento, e quem está aqui fora nem sabe se a pessoa está naquele momento ou não, né? Mas há um momento em que ela, né, não vai conseguir mais decidir. Alguém, a sociedade vai decidir por ela. Quem vai levá-la? Essa polícia, essa guarda metropolitana, sim, que vai estar ali, o serviço de saúde, mas alguém vai ter que colocar a mão sobre aquela pessoa. Ela não tem mais condições, são pessoas que vivem muito pouco. O crime organizado precisa de gente jovem, né? Então, a pessoa chega a uma certa idade, como dependente químico, ele morre, a pessoa morre. É muito grave isso. Então, temos, né, o judiciário, que é uma das funções do poder nesse momento, expressado lá pelo Superior Tribunal de Justiça e tal, é preciso, né, ter os pezinhos aqui na terra, nessa realidade grave, não só de São Paulo, mas de outras metrópoles brasileiras, onde essa polícia metropolitana está ali, é o primeiro que chega mais pertinho ali da pessoa, com muitas carências, mas também com muitos atos de violência. Por isso é uma guarda metropolitana, mas que usa armas e tal. Professora, a gente já está chegando aqui no finalzinho do programa. Eu estou tão chateado porque eu queria que a senhora ficasse mais. Olha, pessoas iguais à senhora, ao Durso, ao Rubens Aprobato, querido Rubens, né? Saudoso Rubens Aprobato Machado. Meu padrinho de casamento, inclusive, ao Ives, que eu acho que são pessoas que a gente tem que escutar mais, né? Tem que estar mais nas redes sociais, tem que estar mais na televisão, e por isso que eu vou botar à disposição da senhora, como eu fiz da secretária Aline, todo recurso que a gente puder de divulgação para que a TV, que é uma TV que hoje a gente atinge uns 3 milhões de pessoas na cidade, para poder fazer, inclusive, esse evento que vai ter sobre a questão do racismo. Eu achei bem interessante também que a senhora comentou de vários aspectos da secretaria e de outras, que é a questão do racismo, do feminicídio, do aluguel solidário, que a senhora falou aí, importantíssimo. Mas eu queria que a senhora terminasse esse 7 de setembro para uma pessoa que fez política, que nem eu, que esteve com a senhora, dando algum acalento, porque eu vejo o Brasil um pouco muito complicado, né, para deixar para minha filha. E às vezes até penso que está muito parecido com o Brasil de 40, quando meu pai saiu da guerra, e depois de 60, quando a minha mãe foi presa. Está um pouco parecido. Professora, nesse último instante, eu queria que a senhora usasse para isso, passar sua mensagem, falar alguma coisa que faltou e dar aí uma mensagem de esperança para a gente aqui, para a gente poder passar na TV. Sem dúvida, precisamos sim, né, de permanecermos esperançosos. Está em vigor uma Constituição inclusiva. Conquistamos políticas de ações afirmativas. O Brasil é partícipe, né, de convenções internacionais, a última, que foi ratificada em fevereiro de 2022, então ela é bastante recente, é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, contra todas as formas de discriminações e intolerância. Então, além do racismo, além das questões de gênero, alcança também, né, discriminações religiosas e tal, e lá de maneira muito clara a Convenção da OEA,
da Corte Interamericana faz referências, então, às medidas especiais ou política de ações afirmativas para incluir pessoas que tenham ficado, né, ali prejudicadas pelas diversas formas de discriminação, principalmente racismo, etc. Se o Brasil ratificou, é mais um documento internacional que se torna direito brasileiro. Essa é uma vitória. Foi ratificado, né, aí em fevereiro de 2022. Então, nós temos, né, já os caminhos, que eu digo, asfaltados para o estado de justiça que precisamos. Agora, nós precisamos mudar, não é, pensamento de pessoas. Nós temos, né, que vencer ideias preconcebidas, preconceitos, né? Nós temos que lutar contra isso. Como a gente luta contra isso? Educação, informação. Nós temos o nosso querido Paulo Freire, né, internacionalmente respeitado como um pensador da educação, uma educação libertadora, uma educação com informações para que o cidadão, a cidadã, né, se responsabilize, se conheça, se responsabilize pelos seus próprios atos em sociedade. Então, nós, né, eu sou esperançosa porque temos, né, aí a teoria do Paulo Freire, temos uma Constituição inclusiva, temos as convenções internacionais que o Brasil ratificou, tudo aquilo é direito brasileiro. né? Temos a nossa própria Constituição dizendo que a lei que traz os direitos humanos como fundamentais. Né? Então, são invioláveis, são fundamentais, e a ideia de direito fundamental está na cabeça de cada um de nós. São direitos sem os quais nós não podemos conviver com dignidade. Então, aquilo é importante, tem que se realizar. E como é que a gente exige isso? Nos momentos de urgência, no município de São Paulo, temos lá, né, o Descomplica, lá no 156, mas, né, temos os momentos, então, de escolha daqueles que vão exercer as funções ali do poder, que são as eleições, mas devemos também comparecer às discussões nos partidos políticos, nas associações, nas igrejas, de conversar, sim, sobre política, né? Para receber, aí, trocar as informações, apontar o que achamos que está errado, né? Então, ainda estamos, sim, convivendo numa democracia. Então, vamos lá, vamos ocupar esses espaços aí políticos. E na desigualdade socioeconômica, o Estado precisa estar mais presente nas comunidades mais pobres, nas favelas, né? Ali nós temos agora a CUFA, né? Uma confederação de favelas. Então, é um movimento social respeitável que temos que ir lá dar a nossa força, né? Porque é um movimento que também está buscando o Estado democrático de direito, os caminhos pacíficos para resolver problemas muito graves, mas se busca a solução legal, constitucional. Professora, a senhora é um exemplo de professora, um exemplo de mulher e um exemplo de secretária. Eu agradeço muito a senhora estar com... Não, porque... Realmente, quem assiste a senhora, como eu tive o prazer de assistir algumas aulas, né, e também na UAB, né, tem essa... Não, a gente não cansa de escutar. E outra, que a senhora é muito sintonizada com tudo que acontece, de verdade, com o cidadão, né, professora? Eu queria agradecer muito que a senhora parou num dia emblemático desse para poder fazer uma entrevista com a gente aqui no Canal 9, aqui, a TV aberta. Agradecer demais essa boa vontade da professora e convidar a senhora para voltar de novo, professora. Convidar... Muito obrigada. Eu é que agradeço a confiabilidade, né? Cumprimento aqui o nosso
jornalista Walter Siglione, o Raul Jafé e todos aí os responsáveis, né, por este programa, né, Brasil em Questão. É muito importante para mantermos, inclusive, harmonizados, confiantes, a mídia livre, imprensa livre, fundamental. A senhora é um anjo. Então, olha, está convidada para voltar, viu? Aqui na casa a senhora tem espaço. Tá? E vamos dar vazão para essas informações da Secretaria, porque a nossa TV aqui é para fazer isso mesmo, né? A gente contribui com o cidadão. Nada mais que está com a Secretaria de Justiça, uma simpatia de secretária que é a senhora. Professor, a gente vai ter que, olha, espero que no ano que vem, se a gente tiver oportunidade, a gente tenha, no mesmo dia 7, a gente possa bater o mesmo papo. Está convidado a voltar. Se Deus quiser, com novidades, com mais novidades. Senhora é um anjinho. Senhora é um anjinho. Tchau, professora. Estouramos o horário já. Tchau. Beijo grande aí no coração. Muito obrigada. Tchau. Abraços. Obrigada. O inverno já chegou na cidade de São Paulo. A solidariedade também. Começou a operação Baixas Temperaturas. Sempre que os termômetros registrarem 13 graus ou menos, as abordagens para acolher e abrigar crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de rua serão intensificadas. Colabore. Ao encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue gratuitamente para 156. O serviço funciona 24 horas por dia. Prefeitura de São Paulo. I've been holding back tears, running through back beers, and alone in my bed. You know I'm afraid of change. I guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling. I'm not enough, but I still stay. Feels like a lot, I just try to get by while I die inside. I don't know love is wrong, loving you be one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby I'll go. I'm not enough, but I still stay.